dia! Boa tarde! Boa noite! Eu sou a Dani. Eu sou a Évila. Eu sou a Leide. Sejam todos bem-vindos! Vocês já perceberam que ao longo da nossa história, nossa sociedade vem noticiando muito mais os feitos das personalidades masculinas? É verdade. Se a gente fizer uma rápida pesquisa em sites de busca, a gente vai perceber que a maioria dos nomes evidenciados e dados como heróicos são de homens. Há tempos, grandes autoras vêm resgatando o papel da figura feminina na nossa história. Viemos então Reverenciar Através da arte da contação de histórias, a memória de algumas dessas mulheres. Nise Magalhães da Silveira nasceu em Alagoas, Maceió. Foi em 15 de fevereiro de 1905. Sua mãe era pianista e seu pai era professor de matemática e jornalista. Quando criança, Nise estudou em um colégio de freiras, mas ela era muito curiosa e gostava bastante de estudar, tanto que entrou na faculdade com apenas 16 anos. Naquela época, não era muito comum ver mulheres frequentando a faculdade, mas Nise foi a única mulher em uma turma de 157 homens a se formar em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia e uma das primeiras mulheres a se formar em medicina em todo o Brasil. Quando Nise começou a trabalhar nos hospitais, ela percebeu que os tratamentos para as pessoas com doenças mentais eram agressivos e pouco respeitosos. Nise não gostava nada disso e se recusou a tratá-los daquela maneira. Ela acreditava que com muito carinho, afeto e arte era possível dar a essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Após o falecimento de seu pai, Nise decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. E lá, depois de muitas dificuldades, ela começou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, onde pôde retomar sua luta contra as técnicas que considerava agressivas. Lá, ao invés dos serviços de limpeza e manutenção que os pacientes eram obrigados a fazer, com Nise eles podiam pintar, desenhar, modelar e tinham também cães e gatos como coterapeutas, porque ela foi pioneira ao perceber a importância desses bichinhos no tratamento dessas pessoas. Ela levou também professores de arte para o hospital e observou que os alunos produziam coisas muito interessantes e bonitas. Passou então a expor os seus trabalhos, os quadros, as pinturas e esculturas que os alunos faziam. Foi uma surpresa para muitos, já que ninguém imaginava que os pacientes poderiam produzir coisas tão belas. Foi então que ela fundou o Museu das Imagens do Inconsciente, que existe até hoje e onde estão reunidos todos os trabalhos dos pacientes que passaram por ali. Muitos dos tratamentos desconfortáveis da época foram substituídos por tratamentos mais respeitosos desde então. Doutora Nise foi uma rebelde. Ela acreditava e via as pessoas para além das suas doenças e lutou para que todos fossem tratados com respeito. Publicou 10 livros e aos 83 anos foi a primeira mulher a receber o título Doutor Honoris Causa pela Universidade do Rio de Janeiro. Morreu com 94 anos, em 1999, mas marcou profundamente os caminhos da psiquiatria. Seu trabalho é inspiração e reconhecido no mundo todo. Nise da Silveira é uma heroína de verdade. Era uma vez uma menina preta que nasceu no dia 14 de março de 1914. Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Ela era neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina Maria de Jesus, ou Betita, como era conhecida na infância. Ela veio de uma família de 7 irmãos. Betita estudou apenas 2 anos de sua vida, mas foi o suficiente para ela se apaixonar pela literatura. Em 1924, ela e a sua família se mudaram para Lajeado, ainda em Minas Gerais, onde ela se tornou lavradora. Em 1930, ela e a sua família se mudaram novamente para o interior de São Paulo,
onde ela continuou trabalhando como lavradora, mas agora como empregada doméstica também. Naquele mesmo ano, a sua mãe faleceu. Carolina tinha apenas 16 anos, mas ela continuou a trabalhar duro na sua luta diária. Em 1948, Carolina se mudou para uma favela do Canindé, aonde se tornou mãe de 3 filhos e se viu obrigada a catar papel para sobreviver. Então, ela começou a guardar os livros e as revistas e a recolher todos os cadernos para escrever os seus manuscritos. Naquele mesmo ano, aos 34 anos, Carolina Maria de Jesus começou a escrever um diário. E um repórter que estava por ali observando, viu que Carolina brigava com seus vizinhos porque faziam muito barulho e atrapalhava nas escritas dela. Ele então mergulhou nos seus escritos e começou a defender a sua publicação. Foram 6 editoras que negaram o original. Até que uma livraria aceitou lançar o seu livro Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. E assim, em 1960, foi lançado o seu livro, que fez tanto sucesso que se tornou um best-seller, ou seja, o melhor e mais vendido do mundo. Foi tanto sucesso que ela conseguiu realizar o seu maior sonho, que era sair da favela e morar em uma casa de alvenaria. Ela teve mais 2 publicações, que não fizeram assim tanto sucesso. Então ela se viu obrigada a vender a sua casa e morar em um pequeno sítio na periferia de São Paulo com seus 3 filhos. E voltou novamente a enfrentar dificuldades financeiras. Morreu aos 63 anos de uma crise asmática, em 13 de fevereiro. As suas homenagens póstumas recebidas foi dado o nome Carolina Maria de Jesus, a biblioteca que fica localizada no Museu Afro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Carolina, ela foi escritora, compositora, poetisa e uma das primeiras escritoras negras do país. Ela deixa em seu legado um espírito de luta, de vontade de vencer e ver o seu maior sonho ser realizado, que era o de ser escritora. E seu relato pessoal do livro continua relevante até os dias de hoje. Carolina Maria de Jesus é uma heroína de verdade. O Atatakalu Iwalapiti nasceu em 18 de julho de 1980. Ela faz parte do povo Iwalapiti, que fica localizado no norte do Mato Grosso, no território indígena do Xingu. Ser filha de lideranças indígenas traçou o caminho de Watatakalu desde a infância. Após a primeira menstruação, ela teve de ficar em reclusão dentro de um quartinho, onde ela via apenas a mãe, a avó e o avô. Lá, ela fazia grafismos, artesanatos e compreendia melhor as histórias que ela ouvia quando ela era criança. Para ela, aquele tempo em reclusão foi uma faculdade indígena. O Atatakalu teve um casamento arranjado, aqueles casamentos em que os pais decidem com quem a mulher deve casar. E aconteceu assim. O indígena foi pedir a mão dela para o pai. Ele disse não. Então, ele foi pedir para a mãe. Ela disse sim. O pai, então, como respeitava muito as decisões da esposa, aceitou. Ela, então, se viu num caminho sem saída. Então, teve que casar. O casamento durou 3 anos. Dos 15 aos 18 anos, todos os dias de sua vida, ela ficava imaginando como sair daquela situação, daquele casamento. Até que depois de muitas lutas, ela conseguiu a separação e voltou para sua aldeia. Por ser filha de líderes e ter recusado o casamento imposto pelos pais, ela serviu de exemplo para que outras mulheres indígenas fizessem o mesmo. Mas essa não foi a única atitude a influenciar positivamente a cultura de seu povo.
Teve uma vez que ela foi convidada para ir a um encontro de mulheres, para ser intérprete e tradutora. Chegando lá, ela percebeu que os homens traduziam errado o que as mulheres falavam. Na verdade, eles nem traduziam, eles falavam o que eles queriam, o que eles pensavam. Esse episódio e tantos outros a incentivou a lutar pela preservação da sua cultura e lutar contra as práticas machistas que ainda existem na tradição. Tornou-se então uma referência e ajudou a construir a Casa de Mulheres em 2016, um espaço onde elas compartilham saberes, fazem artesanatos e falam sobre suas alegrias e tristezas. Hoje é liderança feminina do povo Yalapiti e é idealizadora do projeto de mulheres do Xingu, onde busca a articulação para que mulheres indígenas possam participar das decisões políticas dentro e fora de suas aldeias. O Atatakalu e o Alapiti é uma heroína de verdade. Elas e tantas outras mulheres mudaram e vêm mudando a nossa história. Mas o que elas têm em comum? A força extraordinária para lutar pelos seus ideais, para ser referência para nós e transformar o Brasil. Que tal agora pesquisar sobre histórias de mulheres bem pertinho de ti, hein? Fica a dica, hein? Tchau, tchau!